Vamos agora para a terceira e última parte da entrevista com Sérgio Nobre, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Sérgio, falamos já em desemprego, mas é um assunto que merece muito mais tempo. Você disse que os empresários brasileiros deveriam seguir o exemplo do Henry Ford, por quê? Acho que o Henry Ford, ele tinha uma visão correta, né? Porque ele produzia o modelo dele, o Ford T, o carro, e ele dizia o seguinte, né? Para mim poder vender, as pessoas têm que ter poder de compra. Então o salário não é um custo, o salário é um investimento, né? Ele começou vendendo para os próprios funcionários, né? Então ele via o salário como um investimento e não como um custo, né? Eu acho que essa é a diferença do empresariado hoje para o Henry Ford. Vê o salário como um custo e quer baixar. Então, se você baixa, ele não compra. Se ele não compra, a indústria não produz. Então, não entra na minha cabeça, entendeu? Então, eu acho que não é correto, não é inteligente fazer isso, né? Então, eu sempre falo para os empresários, relê o Henry Ford. Agora, Sérgio, você que é um bom negociador e é partidário de negociações, você disse uma frase forte recentemente, queria saber por quê. Vamos fazer a guerra que tiver de ser feita para manter o emprego. Você disse isso quando e valeu a pena? Funcionou ou não? Não, foi quando chegou, se instalou a crise em outubro do ano passado. Então, essa crise tem análise para todos os gostos, né? Mas fizeram uma análise de catástrofe, né? Que o mundo acabou. E eu não concordava com essa visão, né? Eu achava que a crise não seria tão forte do jeito que estavam falando. Mas no primeiro momento já ameaçava demitir em massa os trabalhadores. Aí então, você fez o recado foi para o empresariado. Quer dizer, não há razão para isso. Se você vem de 5 anos de recorde de produção, de vendas, de faturamento, não tem por que no primeiro momento demitir o trabalhor. É aquilo que eu te disse, quer dizer, o trabalhador só é trabalhador porque a única coisa que ele tem é um emprego. Agora continuam demitindo? Continuam demitindo? Agora não, acho que agora no meu setor, que é muito influenciado pela indústria automobilística, autopeça, deu uma boa estabilizada, agora com o acordo com a redução do IPI, manutenção do emprego, entendeu? Junto com a renovação do IPI. Mas existem setores que estão com dificuldades, né? Setor de máquina tem problema, né? Mas mesmo assim, os empresários têm fundo para poder manter o emprego dos trabalhadores, né? Agora, Sérgio, o sindicato não tem nenhuma crítica a fazer ao governo Lula? Nenhuma? Eu acho que o governo atuou bem na crise. Aliás, eu acho que nós já vemos muitas crises na vida, né? E com crise e o governo atuando contra, né? Nessa vez, quer dizer, o governo tomou as medidas que tinha que tomar, quer dizer, incentivou a produção, quando teve a escassez de crédito, trabalhou para que o crédito viesse, né? Agora o Estado também é limitado, né? Quer dizer, o Brasil não é uma ilha. Essa crise é uma crise internacional, de alguma maneira ela vai afetar o Brasil também, não é? Agora não é só o governo, eu acho que os empresários e a sociedade têm que fazer também. Então não adianta você dar incentivo fiscal para melhorar a produção se os empresários demitem, quer dizer, você tem que manter o poder de compra da sociedade. Então cada um tem o seu papel, né? E acho que o governo agiu bem na crise. Agora, como é que se faz, Sérgio, para acabar com o imposto sindical, que você combate faz tempo? Eu acho que o imposto sindical ele é um câncer no movimento sindical, porque eu acho que a única razão de ser do imposto sindical é dar sustentação financeira para sindicatos que não representam ninguém. Sem representatividade. E eu acho que se ele acabasse, o movimento sindical melhoraria muito. Acontece que não é só sindicato de trabalhador que vive de imposto sindical, né? Os sindicatos empresariais também vivem, né? Eu duvido que a Fiesp teria aquele prédio maravilhoso na Avenida Paulista se não fosse o imposto sindical também. Então, toda vez que se discute esse tema, tem uma aliança, né? Sindicatos de trabalhadores que não representam ninguém, são organizações empresariais que não representam ninguém, que fazem um lobby muito forte para E qual é o caminho para acabar com isso, Sérgio? Olha, eu acho que aí vai ter que ter uma decisão mesmo, né? De quem? Eu acho que se eu fosse o presidente Lula, eu acabava com o imposto sindical. Depende dele, no caso. Eu acho que era a primeira coisa que eu faria, entendeu? Agora, o Lula tem uma visão que eu acho que ela é interessante, né? Que ele sempre pautou a vida dele por isso, né? Ele acredita que as coisas têm que ser mediadas e negociadas, né? Então, o que ele fez? Juntou os empresários, os trabalhadores para debater essa reforma, né? Reforma da estrutura sindical, se mantém ou acaba com o imposto sindical. Não avançou, né? Se chegou uma proposta, levou para o Congresso e morreu, né? Então, eu acho que só vai acabar o dia que alguém tomar a decisão de acabar, né? Então, eu acabaria com o imposto sindical, eu acabaria com o monopólio de representação que os sindicatos têm, entendeu? Então, é um absurdo você hoje ter liberdade para escolher o seu prefeito, quem é o melhor cara para dirigir a sua cidade, quem é a melhor pessoa para governar o seu estado, quem é a melhor pessoa para dirigir o país, e você não pode escolher qual é a melhor central sindical para representar o seu interesse enquanto trabalhador. Perfeito. Sabe?
É um absurdo isso. O trabalhador tem que ser livre para escolher quem é melhor para o representar. Agora, Então, Sérgio, o que é que você mudaria na legislação trabalhista? Que é um pouco antiga, né? Então esse tema é um tema importante. Eu acho que a CLT foi feita lá nos anos 30, nos anos 40, né? E que a maioria da população brasileira estava no campo ainda, 70%, né? Então ela é de fato arcaica. Agora, de uma certa maneira, ela dá alguma proteção para o trabalhador brasileiro. Seria ruim se ela não existisse, né? Agora, eu acho que nós teríamos uma legislação muito mais moderna se ela nascesse da negociação direta entre os trabalhadores e os empresários. Mas não existe cultura de negociação no Brasil, né? Negociação existe em determinadas categorias, né? Uma ou outra, na minha categoria existe, porque tem um sindicato forte, porque negociação só ocorre entre iguais, né? Quando você tem um equilíbrio de força. Se o outro lado é muito mais forte, ele impõe sua vontade, né? Por que E o você vai sindicato está negociar pronto com para alguém? negociar. Então, nós construímos um sindicato forte e as empresas conversam e negociam, né? Mas no Brasil não. No Brasil o desequilíbrio de poder é muito grande. O empresário ele pode tudo. Então ele não conversa, ele impõe a sua vontade, né? Então eu acho que categorias fortes têm que ter liberdade de negociação para construir uma coisa muito mais moderna do que a CLT. Sérgio, para encerrar, o que o sindicato tem a dizer sobre o problema da corrupção e sobre os casos que se adensam aí progressivamente, sobretudo no Congresso? Então, eu acho que para ter corrupção, você tem que ter três coisas junto, né? Você tem que ter poder, dinheiro e ausência total de controle, né? E falta de punição, né? Impunidade, e a impunidade também. Agora, realmente é uma coisa muito danosa ao país, né? Então, você imagina um trabalhador, né, que ganha muito pouco, a maioria dos trabalhadores brasileiros ganha até 2 salários mínimos, né? Quanto ganha o cara, metalúrgico, na média? Nas montadoras, a média salarial é de 4 mil. 4 mil. Nas autopeças, em torno de 2.800, mais ou menos. Desculpe, né? Que eu interrompi teu raciocínio completo aí sobre a corrupção. Então, mas o povo brasileiro trabalha muito, é um povo honesto, trabalhador, né? Então o cara toma 2, 3 condições para chegar no trabalho, né? Chega em casa à noite, né? E aí ele senta em frente à televisão que ele vê um festival de corrupção, né? É o juiz que roubou, é o empresário que roubou, é o político que roubou. Ele se sente um imbecil, né? Ele fala, eu sou o único honesto nesse país, né? Então é muito ruim para a autoestima do povo, né? E eu sei também que tem muita gente boa, graças a Deus, né? Tanto no movimento sindical, no empresariado, entre os políticos, tem muita gente séria, né? Muita gente boa, né? Fazendo política, representando os trabalhadores, que eu acho que precisa ser valorizado também, né? Então, os casos de corrupção têm que ser denunciados, mas a gente tem que tomar cuidado com os excessos, né? Porque a gente só vê coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim ser divulgada e as coisas boas não, né? A gente também gosta de boa notícia, que falta. Mas às vezes a desgraça e a corrupção também dá notícia, né? Então, tem essas coisas também, a gente sabe que dá ibope, né? Mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso, precisa valorizar as iniciativas boas, né? Então eu acho que tem muita gente boa fazendo política no empresariado no Brasil que precisa ser valorizado. Terminamos aqui a entrevista com Sérgio Nobre, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Sérgio, muito obrigado e volte sempre. Ô Augusto, eu que agradeço e eu volto mesmo porque não é sempre que o trabalhador tem espaço para falar. Aqui não. Você tem. Não perca também no veja.com a entrevista inédita com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.